Antes de meditarmos, vamos assistir o testemunho da Aline Garcia. Preste atenção nos detalhes do que a Aline fez para encontrar a verdadeira paz. Meu nome é Aline Garcia. Eu vim de uma família não estruturada. E aos meus 10 anos de idade, eu brincava muito com as minhas amigas, né, vizinhas, e até que uma irmã de uma amiga minha, né, que ela já tinha 15, 16 anos, ela me chamou para dentro de casa, né, para dentro da casa dela, e falou para eu tirar minha roupa, porque ela ia me mostrar o meu corpo, né, ela ia me ensinar a me tocar. Ela não chegou a tocar em mim, mas ela me mostrava como que eu poderia sentir prazer ao tocar o meu corpo. E de lá começou muitas conturbações na minha cabeça, né? Já comecei a sentir desejos, eu já queria namorar muito cedo, com 10, 11 anos eu já queria me relacionar com garotos, né? Sentia desejo até por meninas também, né? E fui crescendo dessa forma. E quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu logo perdi, né, a minha virgindade com ele e tivemos um filho. Logo após do nascimento do meu primeiro filho, eu já comecei a usar drogas, né? Eu bebia muito, logo pela manhã o meu combustível já era o álcool. Cigarro para mim era como se fosse um doce, porque uma noite inteira eu tinha que acabar com aquele maço. São 20 cigarros. Cheguei a usar maconha, lança-perfume, né? Tudo que me oferecia, na verdade, eu queria estar por dentro. Eu não queria ficar por fora de nada. E até que então, conheci uma outra pessoa e foi quando veio um outro filho. E aí nós chegamos a nos separar e aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque foi quando eu entrei na prostituição. Solteira, com 2 filhos para criar. A minha casa já não era tão estruturada, porque eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então eu precisava de dinheiro. E foi quando uma amiga me falou que eu tinha uma aparência muito boa, né, que o meu corpo chamava muita atenção e que se eu fosse trabalhar numa casa noturna, aonde ela trabalhava, eu ia conseguir muito mais dinheiro. Só que para eu estar lá, eu tive que beber muito. Eu tive que usar droga. Para eu esquecer de tudo. Tive que esquecer de tudo, assim, da minha vida. Como se eu não existisse lá atrás. Tive que usar um outro nome, né? Usar uma outra característica. Na verdade, uma máscara. E foi horrível. Foi, assim, a pior sensação de tudo na vida é você estar num lugar onde vão te usar, onde você só vale como se fosse só o seu corpo vale. Os seus sentimentos, a pessoa que você é não vale nada. Mas eu me sujeitei a isso. Foram 4 anos. 4 anos me envolvendo e ninguém sabia. Eu sempre pensava assim, se eu pudesse voltar lá atrás para começar tudo de novo, não ter saído da minha inocência. E nesse tempo todo que eu estava na prostituição, o meu sonho era ter uma família. Eu sonhava, né, em casar, só que para mim já era como se tá tudo perdido. Acabou para você, acabou. Sua vida é essa agora e você vai ter que ficar nisso. Mesmo vivendo no lixo que eu vivia, mesmo estando e fazendo tudo que eu fazia, eu sabia que existia Deus. Eu queria uma nova vida. Eu queria ser diferente. Só que eu não tinha forças. Eu lembro que logo eu engravidei, né? Eu engravidei, só que eu sentia muitas dores nessa gravidez. Eu fiquei 1 mês e meio grávida e eu sentia muitas dores. Só que eu não sabia que eu estava abortando. De 1 mês e meio, minha barriga ficou enorme numa noite, numa madrugada. Cheguei no hospital desfigurada, de cadeira de rodas, que eu não podia colocar os meus pés no chão.
E os médicos começaram a correr comigo, sabendo que eu estava grávida. Tive várias convulsões. Nem falar. Foi naquele momento que a minha alma gritou. Eu lembro que a minha alma naquele momento foi quando ela pediu socorro. De todos esses anos, eu nunca parei e falei, meu Deus, me ajuda. Mas a minha alma gritou. E foi quando ela falou, meu Deus, me dá uma segunda chance. Me ajuda. Eu nem abri os meus olhos, mas a minha alma gritou. E quando ela gritou, parece que veio um sopro dentro de mim, que eu voltei assim, e os médicos correram até mim, achando que eu estava tendo uma outra convulsão, e eu vi que Deus respondeu a sinceridade da minha alma. Pela minha sinceridade, pelo aquele momento de aflição, e eu ter recorrido a Ele, Ele me respondeu. Logo quando eu saí do hospital, né, minha mãe, ela já frequentava a igreja, e ela sempre me chamava para ir. E quando eu cheguei na casa dela nesse dia, ela olhou para mim e ela falou assim, filha, mas eu não imaginava que você estava dessa forma. Por que você não procurou ajuda? Né? Por que você não veio antes? E eu falei, não, mas agora é diferente. Agora eu quero ir, eu quero conhecer o Deus que a senhora conhece. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi numa sexta-feira. Eu sentei lá no meio da igreja, lá no banco, e o meu foco era o altar. Tudo que o pastor falava, eu ficava assim, parecendo uma criança. E a única coisa que eu queria de Deus era realmente o perdão. Eu queria uma nova vida. Eu ia as pessoas falando assim na igreja, um sorriso, uma alegria diferente. E eu falava, meu Deus, será que eu posso ter isso também? Será que... Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ter essa alegria? Será que eu posso ter esse brilho que essas pessoas têm? Fiz uma oração, mesmo sem saber muito falar, mas eu saí de lá leve, né? Eu saí de lá mais tranquila, na verdade. Eu saí de lá querendo voltar para querer mais, né? Teve um domingo que eu voltei e foi falado do batismo nas águas. E eu aceitei aquilo, eu falei assim, não, eu quero morrer pro mundo, eu quero viver de novo, né? Porque eu vegetava, na verdade, então agora eu quero viver de verdade. Então, fui ao batismo nas águas, me entreguei e falei, agora eu quero uma nova vida, agora eu quero seguir, né, os passos de Jesus. Foi quando falaram que para a felicidade ser completa, eu precisava do Espírito Santo. E foi quando, num domingo pela manhã, eu falei, meu Deus, aqui eu estou. Eu não tenho nada mesmo, mas a minha alma, ela tá aqui. E ela clama pela verdadeira felicidade. Ela clama para a verdadeira alegria. E eu quero muito poder te servir, eu quero muito poder fazer aquilo que o Senhor quer para mim. E eu me lavei. Eu não queria nem saber quem estava do meu lado, quem não estava. Então eu orei muito, eu chamei muito por Ele. Eu falei assim, eu não tenho mais forças agora, mas tudo que eu tenho eu te dou. O meu 100% agora é do Senhor. Eu estou pronta. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E veio a certeza.
Ali eu falei, meu Deus do céu, droga nenhuma, noites nenhuma. Me surpreendeu como foi o meu batismo com o Espírito Santo, como foi conhecer Ele, como foi Ele entrar dentro de mim, porque ali nasceu uma certeza. E Ele falou que eu estava inclusa nos planos dEle. E para mim, ser aceita por Deus, perdoada, eu me perdoei. E naquele momento, eu voltei da onde jamais eu deveria ter saído, que realmente foi no Jardim da Inocência. Eu voltei a ter aquela inocência que eu tinha perdido. E como se eu tivesse voltado a ser criança, na verdade, porque depois eu olhava para os meus filhos assim, e eu falava, como é bom ter paz, como é bom poder dormir e nada te acusar, nada te perturbar, porque hoje a minha maior dor é realmente ver alguém sofrendo, porque elas não conhecem Jesus. Hoje a Aline, ela é totalmente diferente, né? Não digo só de aparência, mas por dentro, né? A pessoa que hoje eu reflito realmente é uma mãe, porque o Espírito Santo ele me ensinou a ser mãe, né? Que hoje é fundamental. Ele me ensinou a amar de verdade os meus filhos, a cuidar, a disciplinar. Ele me ensinou a ser esposa. Uma coisa que eu jamais acharia que eu fosse, né? Uma esposa. Hoje ele me ensinou a ser esposa adequada para o meu esposo, né? Ajudar ele em tudo. E hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Espírito Santo, né? Porque lá atrás eu não tinha valor. Eu não tinha valor, eu vivia no lixo, praticamente. E às vezes eu até brinco e falo, ele me reciclou, né? Porque ele me tirou do lixo, então eu fui reciclada por Deus. Eu fui reciclada pelo Espírito Santo, né? Então hoje eu sou muito grata ao Espírito Santo e quero muito mais fazer por ele, né? Porque só ele pôde fazer o que eu tanto quis, o que eu tanto busquei, só ele. Ninguém, o mundo inteiro, ninguém pode dar o que ele me deu. Então isso para mim não tem preço. E o Espírito Santo, eu posso perder tudo. Eu tenho minha família abençoada, hoje tenho um casamento abençoado, tenho sim. Mais do que eu sonhei. Pude casar da forma que eu quis, só que eu só tenho eles, eu só tenho tudo que eu tenho hoje porque o Espírito Santo me deu. Ele me concedeu tudo que eu tenho. Então, se eu perder ele, é como se eu estivesse perdendo tudo. Então, ele vem em primeiro lugar. Eu imagino que quando a Aline chegou na igreja, ela estava passando, aliás, ela falou dos problemas que ela tinha. Ela poderia chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho que pagar as contas, me ajuda a pagar as contas. Eu preciso criar os meus filhos e eu sou sozinha. Eu já apelei para a prostituição, então me ajuda a pagar as contas, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver aquilo, que é o que normalmente as pessoas fazem. Mas ela disse que a única coisa que ela queria era o perdão. E esse desejo dela veio por uma revelação do próprio Espírito Santo. Porque, embora nós, quando chegamos com muitas necessidades, eu também cheguei com problemas na família, com problemas econômicos, precisando de dinheiro, precisando resolver os problemas familiares, precisando me libertar do terror noturno. Então, normalmente a gente chega pensando, isso aqui é a minha prioridade é sair dessas contas que eu estou
estou endividado e isso aqui está tirando a minha paz. A falta de dinheiro está tirando a minha paz. As injustiças que eu estou sofrendo no trabalho, isso está tirando a minha paz. Normalmente é isso que as pessoas pensam. Mas na verdade não é essa a razão da falta de paz delas. Não são os problemas que você enfrenta que justificam a falta de paz. Na verdade, quando a pessoa está sem paz, ela está sem paz por causa da falta de comunhão com Deus. E o que essa pessoa mais precisa, porque para você ter comunhão com Deus, você precisa do perdão de Deus em relação aos seus pecados. Se você estiver bem com Deus, ainda que você tenha problemas, claro, esses problemas precisam ser resolvidos, você vai precisar lutar, mas eles não vão tirar a sua paz. Coloque isso na sua cabeça, os problemas não podem tirar a sua paz, as injustiças que você enfrenta, que você sofre, e que vêm sobre a vida de todo mundo, não podem tirar a sua paz. A falta de paz não é justificada pela presença de problemas, a falta de paz é justificada pela falta de comunhão com Deus. Compreende?